Shalom, sou João Rodolfo e estamos aqui para mais um vídeo, né, de um assunto que a gente está falando já há vários anos. Hoje nós vamos falar sobre como os animais chegaram na arca, né? A gente está abordando aí então nesse tema, né, que é Jesus em Noé. A gente já falou sobre os dias anteriores ao dilúvio, a gente já falou sobre o personagem, né, o homem de Deus chamado Noé, e temos falado, né, sobre esse terceiro tópico que entrou na arca. Já falamos sobre a arca, né, falamos sobre os animais e vamos continuar neste assunto, né, o último tópico aqui deste conteúdo. Bom, o texto base, Gênesis 6, versículos 19 e 20, que diz: De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Basicamente, o vídeo de hoje ele foca, né, nessa expressão, virão a ti, a gente vai entender, né, mais sobre isso, né? A pergunta, né, a primeira pergunta que a gente coloca é: Noé teve que correr pelo mundo inteiro atrás dos animais? Né? Existem muitos argumentos contra o dilúvio, contra a arca, enfim, contra a Bíblia, né, relatando que seria impossível, né, isso acontecer, de Noé precisar, né, percorrer o mundo inteiro, né, e as dificuldades que seriam isso. Né? Então, a pergunta, né, que fica, Noé teve que correr pelo mundo inteiro atrás dos animais? Então, imagina, né, Noé tendo que, por exemplo, a imagem anterior, né, correr atrás de uma galinha já é a coisa mais difícil. Imagina ter que ir lá nos polos, né, enfim, atrás de animais de espécies específicas, né? Olha aí, o Noé, né, pegando dois filhotinhos da ursa, não seria uma cena real, nada legal, né? Ou, enfim, tem que pegar todas as espécies de aves, né, de voadores da Terra, seria bem complicado, né? Enfim, a questão é que Noé não teve que correr pelo mundo inteiro atrás dos animais. O texto que a gente acabou de ler, né, está aqui novamente repetido, né, Gênesis 6:20, e olha a expressão que a gente falou, né, que está destacada aqui na última linha. Virão a ti. Isso significa que Noé não teve que ir atrás dos animais, mas os animais viriam até Noé, seria o contrário, tá? E aí a gente vai provar, né, enfim, biblicamente, naturalmente, né, essas possibilidades. Então, a primeira questão é: Deus ordena Noé construir a arca, né? Nós vemos no relato de Gênesis capítulo 6 todas as instruções, materiais, enfim, o formato da arca, as dimensões da arca, né? Então, Noé teria que ter todo esse trabalho para fazer essa construção. Mas Deus não ordena buscar ou capturar os animais, né? Isso não existe no relato bíblico, né? Deus mandando Noé buscar os animais. Então, em Gênesis 6, do 14 a 16, Deus ordena que Noé construa a arca, definindo suas dimensões, materiais e estrutura. Porém, quando se trata dos animais, o texto não diz que Noé deveria sair pelo mundo para capturá-los. Seria extremamente difícil imaginar um único homem, mesmo auxiliado por sua família, viajando por vastas regiões para capturar milhares de animais de diferentes portes e comportamentos. Então, Deus afirma: dois de cada espécie virão a ti. O verbo indica a iniciativa dos animais para a direção de Noé, sugerindo que a reunião dos animais não dependeria da capacidade humana, né? Então, é Deus que faria com que esses animais fosse na direção de Noé. Há uma distinção entre reunir e receber. Noé não teve que reunir, Noé teve que receber esses animais. Noé participa da obra de preservação da vida, mas não é o agente principal dela. Sua tarefa consiste em preparar o lugar de salvação e acolher aqueles, né, que Deus conduziria até ali, né? Então, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos bíblicos, né, de que os animais obedeceram ao comando do Senhor, né, além do dilúvio. Então, a gente tem aí a situação do Egito, né, os sinais e maravilhas que Deus, né, encheu a terra de Cão, né, a terra do Egito, na saída do povo de Israel de lá. Então, o primeiro exemplo que a gente dá aqui é a praga das rãs, em Êxodo 8, do 1 ao 15, fala sobre como, né, Deus trouxe, né, muitas rãs que encheu as casas de todos os egípcios.
E depois também temos a praga dos piolhos, em Êxodo 8, do 16 ao 19, né, onde os egípcios foram, né, contagiados com essa praga, né, terrível. Também temos a praga das moscas, né, do Êxodo 8, do 20 ao 32. Então, só aí nesse capítulo, né, temos essas três pragas relacionadas aos animais. Os animais vindo ao Egito, né, para serem como que um sinal, né, da ira de Deus sobre aquele povo. E, né, já em Êxodo 10, do 12 ao 20, temos a praga dos gafanhotos. Então, os gafanhotos destroçaram as plantações dos egípcios como mais um sinal de Deus. Então, todos esses animais, eles não foi uma coincidência, não foi uma situação só natural também, mas não só. Né? Tudo começa com as águas do rio Nilo se tornando em sangue, né? E tudo isso aí vai ser uma consequência da outra, mas sabemos que é o Deus soberano que está por detrás de toda esta situação. E aí, lá no deserto, já, né, nós vemos em Números, capítulo 11, do 31 ao 34, quando o povo de Israel sente falta de carne, né, eles desejam, né, até voltar para o Egito, né, porque já não estavam mais satisfeitos com o maná que Deus providenciou. Deus envia então as codornizes, né, enche as codornizes, enche o acampamento do povo de Israel de codornizes, né. Também temos um relato muito lindo, né, em 1 Samuel, capítulo 6, do versículo 7 ao 14, onde os filisteus eles colocam vacas que tinham seus filhotinhos, né, é, que ainda estavam mamando, e eles colocam essas duas vacas numa carroça, colocam a arca, né, da aliança dentro dessa carroça e enviam essas vacas para a direção, né, do povo de Israel. E os filisteus esperam que eles entendem que se essas vacas elas fossem embora, elas obedecessem a esse comando, né, seria Deus no controle ali da situação. Realmente aquela arca, ela está sobre os cuidados do Senhor, do Criador, né, do Deus de Israel. E realmente as vacas deixam seus filhotes, por mais que isso no reino natural, no animal, seria quase que impossível, elas abandonam seus filhotes e elas seguem em direção à nação de Israel, né, para obedecer ao comando do Senhor. Também temos em 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 4 ao 6, os corvos alimentando, né, trazendo alimento para o profeta Elias, né, no período de fome, de seca sobre a terra. E, né, talvez a passagem mais conhecida dentre essas quatro seria Daniel na cova dos leões, né? Está registrado lá no livro de Daniel, capítulo 6, do 16 ao 24. Mais uma situação, né, relacionada ao animal, dessa vez voltando lá para Gênesis 22, versículo 13, quando Abraão estava prestes a oferecer o seu filho Isaque, né, o moço em sacrifício, né, Deus providencia ali um carneiro que estava preso aos arbustos, né, que seria o substituto de Isaque. A gente sabe que não é uma coincidência, aquele animal não estava ali à toa, mas foi guiado pelo próprio Deus, né, providenciado para substituir o Isaque. Temos aí mais uma questão de juízo, né? Assim como as pragas lá do Egito, né? Temos Números capítulo 21, do 6 ao 9, quando o povo de Israel estava murmurando, né? Serpentes ardentes, né? E serpentes que picam o povo de Israel, né? Muitas, né? Um povo muito grande, mas ali nós vemos o sinal através dos animais. Outro animal que está no lugar certo, na hora certa ou não, enfim, é o grande peixe, né, que engoliu a Jonas. Está registrado lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17. E lança depois do Jonas, depois de 3 dias, né, na beira da praia. E ainda no livro de Jonas, agora no final do livro, né, capítulo 4, versículo 7, nós temos o verme que destruiu a planta que fazia sombra para Jonas, né, e, enfim, e tem todo um significado, né, essa questão desse verme que comeu a planta com relação ao desgosto de Jonas, né, a preocupação de Jonas com a planta e o desprezo de Jonas ao povo de Nínive, né? Enfim, então, nós vemos que o reino animal, né, seja dentro das águas, os mamíferos, os répteis, enfim, de todo tipo,
de animais, né, de seres vivos, sobre os cuidados, sobre o controle do Senhor. E aí, né, falando sobre agora assim um milagre, né, extraordinário, em Êxodo 7, do 8 ao 12, nós vemos a vara de Arão sendo transformada em uma serpente, né? E também Números 22, do 21 ao 35, uma passagem também conhecida, que é a mula de Balaão, que fala, né? E aí já no chamado Novo Testamento, né, com o próprio Senhor Jesus, né, durante seu ministério, durante duas vezes, em Lucas 5, do 4 ao 11, e João 21, nós vemos a pesca maravilhosa, né? Jesus, enfim, orientando a Pedro nas duas vezes e, né, os peixes surgindo num lago onde não tinha peixes, né, durante toda uma noite. Pela ordem de Jesus, os peixes aparecem, os peixes obedecem ao comando de Jesus. E também em Mateus 17, versículo 24 ao 27, o peixe dentro da boca, perdão, a moeda dentro da boca do peixe que Pedro pesca, e justamente a moeda que vai pagar o imposto de Pedro e de Jesus. Então, sim, a ação da reunião dos animais é uma atribuição à providência divina. Nós percebemos que os animais, eles estão atentos à voz do Criador. Deus é Senhor não apenas dos homens, mas também dos animais. O Criador, que deu existência a cada criatura, possui autoridade para governar os seus movimentos, instintos e comportamentos. Diversos episódios das Escrituras ilustram animais agindo de maneira coordenada dentro do propósito divino. Assim, o relato da arca não surge como uma exceção isolada, né? Não surge como algo único nas Escrituras, mas como mais um exemplo do domínio de Deus sobre a criação. O mesmo Senhor que controlou o carneiro, as rãs, os piolhos, as moscas, os gafanhotos, codornizes, serpentes, jumento, vacas, corvos, peixes, vermes, leões e outros, poderia perfeitamente conduzir os animais destinados à preservação durante o dilúvio, né? Trazendo eles até Noé. Deus não apenas criou o universo, ele continua sustentando e dirigindo todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos, até aquilo que a gente acha que não é bom, né, que de fato, né, é prejudicial. Deus, como soberano, está sob o controle de todas as coisas e quem sabe, né, pode ser uma consequência ou, enfim, parte de um propósito maior. E aqui, né, ainda, né, falando sobre as Escrituras e esse controle de Deus, a gente percebe um paralelo entre Adão e Noé, né? Em Gênesis 2, versículos 19 e 20, nós temos aí o contexto em que o próprio Deus fala que não é bom que o homem esteja só, né? E pretende aí criar uma adjutora para Adão, mas antes disso, né, Deus ele dá um trabalho, dá uma missão para Adão concluir, né? O texto diz: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, né? Eu queria destacar essa expressão aqui, os trouxe, né? Trouxe os animais do campo, né? Todos e toda a ave do céu, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes de todo o gado, as aves dos céus e todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjutora idônea. Então Adão cumpriu essa missão aí de dar nome a todos os animais, e Adão não foi até os animais, né? Deus trouxe até Adão. Então, nesse texto, né, de Gênesis 2, 19 e 20, Deus não ordena que Adão saia pelo mundo procurando os animais, mas o Senhor os trouxe, né, a ele. Os animais não aparecem diante de Adão por acaso. Eles são apresentados por Deus para que o homem exerça sua função de administrador, dando-lhes nomes após analisar as suas características. E em Gênesis 6:20, né, o texto que a gente citou já, de Deus afirmando para Noé que traria, né, que os animais viriam a ele, ou seja, assim como os animais foram trazidos a Adão, eles também foram conduzidos a Noé. Nos dois casos, a iniciativa parte de Deus. Adão não precisou reunir os animais para nomeá-los, e Noé não precisou percorrer a terra para capturá-los.
O Senhor os trouxe ao homem escolhido que cumpriria uma tarefa específica em seu plano maior, né? Noé atua como um novo Adão, no início de uma nova etapa da história humana, recebendo animais trazidos por Deus para participarem desse novo começo. Então, o Noé, né, assim como Adão, é o pai de toda a humanidade, né? Todos nós somos filhos tanto do Adão quanto do Noé, né? E também existe essa ligação, né, de Adão e Noé com relação aos animais. Os animais foram até Adão, os animais foram até Noé. O Criador frequentemente opera por meio dos mecanismos que ele mesmo estabeleceu na natureza, né? Então, se foi Deus que criou a natureza e criou a natureza com mecanismos próprios, né, com instintos e tudo mais, o mesmo Deus que estabeleceu isso poderia intensificá-los e direcioná-los para um propósito específico. Então, aqui a gente já está falando algo que já existe dentro dos animais, né? Já foi criado, né, por eles, eles não precisam aprender, né? Que é, por exemplo, é o instinto de migração. Muitos animais foram criados com capacidades extraordinárias de navegação, orientação e deslocamento, né? Então, eles conseguem fazer viagens imensas, né, para um território muito distante, pelos próprios instintos, as capacidades que já existem dentro deles, mecanismos no seu corpo, né, que os orientam. E outro instinto, né, que está ligado, né, pode estar ligado, é o instinto de percepção de mudanças ambientais. Os animais possuem uma capacidade de perceber alterações ambientais antes que elas se tornem evidentes para os seres humanos. Então, a gente muitas vezes é pego de surpresa, né, com alguma situação climática, com algum, é, 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 enfim, tsunami, terremoto, furacão e etc. Os animais, eles têm a capacidade de perceber essas alterações muito antes de nós. Assim, não existe necessariamente oposição entre a providência divina e os processos naturais. O milagre pode ter consistido justamente na direção extraordinária de capacidades que já existiam nos próprios animais, lá desde a criação. Enfim, então aqui temos um texto, né, que exemplifica isso. Em Jeremias 8:7, o profeta vai dizer, né, através do Senhor: Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A cegonha conhece o seu tempo. E a rola, e a andorinha, e a grol observam o tempo da sua arribação, da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Enfim, Deus está comparando as aves com o ser humano. A palavra arribação refere-se à migração sazonal, né, periódica das aves. Certas aves sabem exatamente quando partir e quando retornar. Elas obedecem aos ciclos estabelecidos por Deus, enquanto Israel ignora os avisos divinos. Outro texto é em Jó, capítulo 39, versículos 26 a 27, que diz, né? Ou voa o gavião pela sua inteligência, estendendo as suas asas para o sul, ou se remonta a águia ao teu mandado. Então, aqui, né, está de alguma forma confirmando aí algumas aves que elas fazem, né, um processo de migração para outra região, né, e tudo Deus aí, enfim, como soberano guiando tudo, né? Deus desafia Jó mostrando que os deslocamentos das aves não dependem da inteligência humana. Os animais seguem padrões dados pelo próprio Criador. E aqui, né, a gente coloca aqui alguns exemplos, né? Então, a andorinha do Ártico percorre cerca de 70 mil quilômetros, muita coisa, por ano, viajando do Ártico à Antártida e retornando, vendo 2 verões por ano, utilizando simultaneamente vários sistemas de navegação, né? Então, isso está em estudos, né? Mas, enfim, a, a ciência, ela tenta comprovar, né, que, por exemplo, essa e outras aves usam campo magnético da Terra, a posição do Sol, a posição das estrelas, marcos geográficos nas montanhas, rios, costas, e os padrões de vento, enfim, ela tem vários recursos internos e externos que colaboram para a ave, né, viajar por um percurso tão grande, né? E, por exemplo, uma jovem tartaruga marinha nasce numa praia, entra no oceano, né, vai embora, passa décadas viajando e até mais de 10 mil quilômetros, né? E quando atinge a maturidade, né, quando envelhece, retorna à mesma praia
onde nasceu, com precisão de poucos quilômetros, para colocar os seus ovos. Os cientistas acreditam que elas utilizam o campo magnético terrestre, correntes oceânicas, características químicas da água. É como se carregasse um mapa interno durante toda a sua vida. Então, elas sabem que tem que voltar. Elas sabem para que praia tem que voltar. Então, existem algumas praias no Rio de Janeiro, né, por exemplo, perdão, no Rio de Janeiro, nem tanto, né? Em praias no Brasil, que eu quis dizer, principalmente no Nordeste, onde são locais, né? São praias reservadas, né, para as tartarugas marinhas que voltam, né, ao longo dos anos para poder, enfim, gerar, né, os seus ovinhos, né, e seus filhotes. Outro exemplo que eu acho fantástico são os salmões, né? Perdão. Os salmões nascem em rios de água doce, descem até o oceano, passam anos vivendo em mar aberto e depois retornam exatamente ao rio de origem para se reproduzir, né? Então, eles transitam entre água doce e o oceano, né? E água salgada. Alguns conseguem localizar não apenas o rio correto, mas o mesmo afluente onde nasceram. E aí estudos, né, querem comprovar por que que isso acontece, né? Então indicam que é um campo magnético terrestre, ou a memória química dos odores, né, do cheiro da água onde nasceram. Enfim, seu sistema olfativo é tão refinado que consegue distinguir diferenças químicas mínimas entre os rios, né, para saber para onde voltar, né? Enfim, por mais que isso exista, né, eles já nascem com isso, né? E a questão é, ninguém ensinou, ninguém disse que eles tinham que fazer isso, né? Eles não são orientados pelos pais, né? Mas eles sabem que precisam voltar. Isso é lindo demais, né? Então a gente vê processos naturais, né, sendo orquestrados por um Deus que projetou tudo isso, né? Não é por acaso. E se eles tivessem que fazer isso para sobreviver, né, e fossem ensinados, por exemplo, por uma questão evolutiva, todos já teriam morrido, né? Porque como saber que só consegue continuar vivendo se passar por todo esse processo? Não, eles nascem já sabendo que precisam fazer isso. Enfim, é lindo demais. A gente teria vários, né, exemplos para contar aqui, né? A gente vai reduzir aqui, né? Então, a baleia jubarte percorre mais de 8 mil quilômetros entre áreas de alimentação. Então, numa região ela se alimenta, percorre isso tudo e na outra área ela se reproduz, viajando da Antártida para áreas, né? Regiões tropicais. A borboleta monarca migra entre o Canadá e o México, um percurso que pode ultrapassar 4 mil quilômetros, né? Então, enfim, é um longo percurso, né, entre um país e outro. Gnus africanos migram anualmente entre a Tanzânia e o Quênia. Então, a gente tem, né, entre os mamíferos também, né, essa questão aí da migração. E os gnus seguem, eles guiam, né, também outras espécies, né, zebras, enfim, e outros animais. Algumas espécies de morcegos migram milhares de quilômetros. Enfim, são muitos exemplos, né, de animais que fazem, né, esse caminho, né, por países distintos, né, enfim, de um polo a outro quase, né? Até hoje, os animais mudam os seus comportamentos de acordo com o clima, né? Muitas dessas migrações, né, estão relacionadas à questão climática, né? E aí, um texto bem famoso, né, das Escrituras é Provérbios 6, do 6 a 8, que diz, né? É um conselho para o homem, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Aprende com elas. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Então, a formiga, né, atua aí direcionada à questão do período, né? Então, armazena o alimento antes do período difícil, no caso, o verão. E outro exemplo, né, nas escrituras sobre questão de mudança, né, de comportamento por conta do tempo, né, do clima, está lá em Cântico dos Cânticos, né, o Cantares de Salomão, capítulo 2 do 11 ao 12, que diz: porque eis que passou o inverno, a chuva acabou, cessou, e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar. A voz da rola ouve-se em nossa terra. Então, a chegada da rola, que é uma ave migratória, também anuncia uma nova estação, a primavera.
Então, aí o comportamento da formiga, da rolinha, não é relacionado ao clima. E em Jeremias 14, do 4 ao 6, ele fala também de uma mudança, né, climática, enfim, né, ambiental, que vai provocar uma mudança nos animais. Olha o que que diz. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, né? Então a terra seca e ela se rompe, né? Ela gera várias crateras pequenas, né? Porque até as servas, né, no campo, têm as suas crias e abandonam os seus filhos. Isso é, né, normalmente contra a natureza, né? Porquanto não há erva. Os jumentos monteses se põem nos lugares altos. Eles vão para as montanhas. Sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Então, a dificuldade no verão, né, a falta de capim, né, faz com que os animais eles precisem migrar, né, precisem mudar, sair do seu ambiente. E a questão aí da percepção, né, dessas mudanças ambientais. Então, por exemplo, mudanças na pressão do ar, né, o peso do ar sobre a superfície da Terra, faz com que os animais mudem, né? Então, o peso do ar exerce uma força menor, pode indicar a aproximação de chuvas. Por isso, as aves podem mudar suas rotas ou buscar abrigo antes das tempestades. Então, a gente vê que a mudança da pressão do ar é sentida pelas aves, né? E elas mudam de lugar. A percepção de infrações, né, sons de frequência muito baixa. Alguns animais ouvem sons muito graves que os humanos não conseguem ouvir. Esses sons podem ser produzidos por tempestades, terremotos e tsunami. Então, por mais que a gente não ouça esses sons, né, muito graves, muito baixos, os animais percebem, ouvem e agem, né, para se defender. Sensibilidade de vibrações, né? Pequenos movimentos propagados pelo solo. Então, cobras, elefantes e outros animais percebem pequenas vibrações no solo, por isso podem reagir antes de terremotos. Então, tem alguns relatos, né, principalmente em locais onde tem muitos terremotos, né, a percepção de minhocas que saem da terra, de cobras que saem das suas tocas, enfim a questão dos animais percebendo que vai ter um terremoto muito antes de acontecer, né? É um sinal aí do futuro, né? Problema climático. A sensibilidade ao ambiente, mudanças na umidade, ventos, atmosfera. Os animais podem prever, assim, as mudanças no tempo. Então, o que que a gente está falando aqui? Primeiro, a gente falou sobre o instinto animal de migração, né? Algumas espécies, muitas espécies, sabem que precisam viajar e não é uma viagem pequena, né? São quilômetros, centenas de quilômetros, às vezes dezenas de milhares de quilômetros. Eles sabem que precisam viajar. E a gente falou também sobre a questão dos animais estarem, né? Muitas dessas viagens associadas ao clima. E aqui a gente está falando, né, não só a questão do clima, mas de várias outras mudanças ambientais que geram, né, essa migração, né, essa saída dos animais do seu local de origem para outros locais mais seguros, vamos dizer assim, né? Seja para reprodução, seja para alimentação, ou seja para a própria segurança do animal mesmo, né? Preservação da vida. Então aqui a gente tem um exemplo muito conhecido, né? No passado, pelo menos eu percebia muito mais isso, né? Hoje ainda percebo, mas não é tão comum, né? Até por conta de tanto asfalto, cimento, enfim. Né? Vivemos hoje uma realidade diferente do passado, né? Que eram mais estradas de terra e tudo mais. Então, antes de chuvas fortes, muitas espécies de formigas elevam os seus ninhos ou transportam ovos para regiões mais altas. Então, muitas vezes o sinal de que iria chover era uma infestação de formigas, né? Seguindo uma atrás da outra, né? De um local para outro mais alto da casa, né? Os sapos, né? Muitas espécies de sapos tornam-se mais ativas antes de períodos chuvosos devido às alterações de umidade e pressão. Então, eles percebem, né, a mudança de tempo, né, que vai chover, e eles começam a se agitar, né, a cantar mais, enfim, a produzir todos aqueles sons e ficar mais, aparecerem mais, né? Então, isso é perceptível hoje também.
Algumas aves interrompem migrações ou mudam suas rotas quando detectam grandes sistemas climáticos em formação. Então, né, se está percebendo que vai chover muito forte em uma determinada região, tenta fugir daquela situação, né, ou qualquer outro problema climático. E é muito interessante isso, né, apareceu em filmes, documentários e tudo mais, né. Há relatos de deslocamento de elefantes para terrenos elevados, pelo menos uma hora antes do impacto do grande tsunami que ocorreu em 26 de dezembro de 2004 no Oceano Índico, na Sri Lanka e na Tailândia. Mas não só elefantes, né? Os depoimentos, as testemunhas falam de várias outras espécies de animais. Mas, assim, o do elefante foi por ele ser grande também, né? É bem interessante, que eles, muito antes do tsunami chegar, né, a esses locais e destruir tudo, os elefantes saíram arrastando tudo, levando pessoas, né? Enfim, para locais mais altos, né, onde eles poderiam se proteger, né, daquilo que viria, né? Enfim. E aí, o que que isso tudo tem a ver com o dilúvio, né? Se eventos naturais muito menores já provocam reações migratórias nos animais, é razoável imaginar que as alterações ambientais gigantescas que antecederam o dilúvio, poderiam sim ter produzido sinais detectáveis pelos animais, pois o dilúvio não foi apenas uma chuva forte, mas uma transformação catastrófica do planeta. O dilúvio afetou o planeta inteiro, né? Foi um abalo, né, geográfico, climático, enfim, ambiental em todo o planeta, em todo o sistema de vida do planeta. Então, se os animais eles percebem uma pequena chuva, se eles percebem uma mudança climática, quanto mais, né, o que estava para acontecer, tá? Então, em Gênesis 7, versículo 11, né, diz que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, aí o texto diz: se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Então, a terra e os céus foram abalados, né, nesse primeiro dia aí do dilúvio. Será que os animais perceberam a tempo e escaparam, né? Foram buscar socorro? Assim como Deus usa ventos para abrir o mar, a gente tem o exemplo lá em Gênesis 14, 21, né? Um vento forte soprou a noite inteira, madrugada toda, para que o povo de Israel passasse entre as águas do Mar Vermelho, ou até uma estrela, né, para conduzir os magos até Jesus, né, quando ele nasceu, está registrado lá em Mateus 2:2. Ele poderia ter utilizado capacidades já presentes na criação para conduzir os animais à arca também, né? E, né, outra questão é quanto tempo levou até a chegada dos animais na arca, né? Enfim, a Bíblia não informa quanto tempo os animais levaram para chegar à arca, né? Ah, porque eles estavam em distâncias muito longas, né? Enfim, o texto não especifica se o processo ocorreu em dias, semanas ou meses. Esta ausência de detalhes sugere que o foco na narrativa, né, do relato bíblico não está na duração do deslocamento, mas na fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa de preservar a vida. Não importa, né? Em outras palavras, quanto tempo levou para que os animais chegassem até a arca. A questão é, eles chegaram lá. Entretanto, algumas conclusões podem ser extraídas do texto. A construção da arca provavelmente exigiu muitos anos de trabalho, tá? Isso é um fato. Durante esse período, Noé pregava a justiça, né? Em segunda Pedro 2:5 diz que Noé era o pregoeiro da justiça, né? Em outras palavras, né? O pregador da justiça. E se preparava para o juízo divino, né? Então, se levou muito tempo, né, para a construção daquela caixa, né, gigantesca. Os relatos de Gênesis 7 sugerem que os animais já estavam chegando antes do fechamento definitivo da arca. Em seguida, Deus fecha a porta, né? Está lá no versículo 16, encerrando o período da oportunidade, né? Então, eles chegaram antes que Deus fechasse a porta. E aqui, né, a gente tem alguns exemplos de migrações, né? A gente tem alguns exemplos de espécies que a gente já falou, outros não.
mas a gente vai focar aí na duração dessas migrações, né? Então, por exemplo, a borboleta monarca, que a gente já citou, a duração da viagem dela é de 2 meses, né? Só que assim, eu achei muito lindo, né, ao estudar sobre essa borboleta, porque não é uma migração que uma borboleta sai da sua localidade e ela viaja os 4.000 quilômetros. Não, né? Ela gera filhotes, ela morre e esses filhotes continuam a migração. Então, é um tipo de migração multigeracional, né? Então, a sua, vamos dizer, né, seu filhote, não sei se no reino animal chama de neto, bisneto também, né? Mas, enfim, são gerações sucessivas que chegam ao destino final, né? É muito interessante isso, né? Sobre aqueles. Sempre surgem questionamentos, né? Como um animal chegou, se ele não dura tanto tempo, enfim. Então, né, a borboleta monarca é um exemplo de que uma geração, né, pode seguir a outra, né, até que o destino final chegue. Isso tanto fora quanto dentro da arca, né? O GNU, é uma viagem contínua, né? Vários meses, todo ano, né? Porque eles vão viajando para poder encontrar água, alimento, enfim. A tartaruga marinha verde, né? Ela viaja de 1 a 3 meses, né? Para desovar, né? Para reproduzir. A baleia jubarte de 4 a 8 semanas, tá? Então, 2 meses, né? Mais ou menos, todo ano. O maçarico de bico virado, né, uma ave, ela migra durante 11 dias e olha quantos quilômetros ela percorre, né? 13.000 quilômetros, muita coisa, né? Todo ano. E o salmão, né, é, dura aí algumas semanas a meses, né, de migração, né, para que, enfim, faça todo aquele processo, né, de retorno da onde ele nasceu. Enfim, então a gente percebe aqui pela migração que não precisa necessariamente ser uma questão de um dia, dois, pode ser meses, pode durar um ano a migração, não importa, né? Cada animal tem o seu tempo, tem o seu trajeto, tem a sua forma, mas o importante é que eles chegaram lá. Tá, eles chegaram lá, mas como eles chegaram lá? Né? É outro questionamento para quem tenta, por exemplo, atacar as escrituras, né, ou a história do dilúvio. Como os animais de regiões distantes chegaram lá? Então, aqui é uma, enfim, vamos dizer que é uma piada, né? Será que, por exemplo, os ursos polares, né, eles vieram numa camada de gelo flutuante? Será que o urso panda, né, eles vieram viajaram aí, muito tempo num tronco de uma árvore? Será que aí é mais piada ainda, né? Os cangurus viajaram, né, sendo levados por uma baleia? Vamos lá. Como eles chegaram? Muitos questionam, né, como espécies atualmente encontradas em continentes distantes poderiam ter alcançado o local onde Noé vivia. Parte da resposta depende da compreensão da geografia do mundo antediluviano. Então, aí, né, a gente vai mostrar uma resposta dentro da própria Bíblia, né? O que que a Bíblia nos ensina. Então, vamos lá. É, em, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 9, diz assim: E disse Deus: Ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Então, a gente está aqui voltando no tempo, bem antes do dilúvio, né? 1.500 anos antes do dilúvio, quando Deus estava reorganizando o planeta, né? O planeta estava coberto de água também, né? Lá em Gênesis 1, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí, no dia terceiro, Deus ordena que as águas se juntem no lugar para aparecer a porção seca. Então, o que que nos chama atenção nesse texto? Que não foram as porções secas, mas uma só. Então, isso colabora com a ideia científica da Pangeia, né, de um supercontinente. Né? A gente coloca aqui, né? A expressão singular porção seca revela que no princípio havia uma grande massa continental,
Embora a Bíblia não use o termo Pangeia, a ideia de um supercontinente antes das grandes separações continentais é compatível, né? É lógico que muitos que vão defender essa teoria vão falar de que isso aconteceu há milhões e milhões de anos atrás, né? Mas a Bíblia já não vai defender essa questão do tempo, né, tão antigo. Ela vai falar que isso aconteceu, entre aspas, há pouco tempo. Tá? Então, um supercontinente. Aí, o que que acontece no dilúvio? Em Gênesis 7:11, que a gente já leu. Se romperam todas as fontes do grande abismo. Então, quando a Bíblia diz que se romperam todas as fontes do grande abismo, né? O grande abismo aí seriam os oceanos, né? Que estão cobrindo o planeta. E a fonte, né? A parte interna, mais profunda, se rompeu, né? Se separou, né? Então aconteceu uma separação muito grande e profunda lá embaixo do planeta, no dilúvio, né? Então a expressão fontes do grande abismo podem referir-se a fissuras na crosta terrestre causadas por uma atividade sísmica que teria fragmentado a costa terrestre, ou seja, a litosfera, né? A parte mais para cima, né? Da camada terrestre. E aí, né, uma das confirmações disso, né, que em Gênesis 10:5, ou seja, um tempo depois do dilúvio, vai aparecer o termo ilhas, né? Após o dilúvio surgem as diversas ilhas das nações, indicando um cenário geográfico já marcado por divisões territoriais. Então, voltando lá, em Gênesis 1, surge uma porção seca, a porção seca, ou seja, um supercontinente, né? Uma grande massa de terra. Depois, né, 1.500 anos depois, quando vai acontecer o dilúvio, né, esse supercontinente é separado, né, as fontes se rompem, né, então se gera aí algum abalo sísmico, né, algum terremoto, enfim, alguma questão muito forte, muito poderosa que vai mexer com todo o planeta. E a partir do dilúvio, né, logo em seguida ao dilúvio, vão aparecer, por exemplo, as ilhas, né, que é chamado de ilhas, né, mas não necessariamente é uma ilha como nós imaginamos, né, pode ser aí um continente, né, que na época não tinha esse nome, né. Então aqui, né, esse vídeo ele vai mostrar, né, vai dar um exemplo, né, uma sugestão de como seria a divisão dos continentes, né, para eles chegarem à forma que é atualmente, né. Então é bem interessante, né, os continentes eles se encaixam. Isso não é novidade para quem estuda sobre Pangeia, né, eles se encaixam, mas em algum momento da história do planeta eles se dividiram. A Bíblia vai dizer, esse momento foi o dilúvio. A ciência não vai dizer quando, né? Vai colocar isso para muito distante. Mas a Bíblia vai mostrar, né, uma possibilidade de ser no dilúvio. Enfim. E aí, depois do dilúvio, né, mais para frente um pouco, durante o período da Torre de Babel, lá em Gênesis 10:25 vai dizer: E a Éber nasceram dois filhos. O nome de um foi Péleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Então, essa expressão, né, se repartiu a terra, ela está ligada ao nome Péleg. Vamos dizer, vamos ler aqui. O nome Péleg deriva da raiz hebraica, cujo significado é dividir ou canal. O próprio texto esclarece o motivo. Essa repartição da terra refere-se, né, em primeiro lugar, à questão da Torre de Babel, né, sem dúvida, onde a humanidade foi dispersa por toda a terra devido à confusão das línguas, né? As pessoas que estavam construindo a cidade de Babel e a Torre de Babel, elas se dispersaram, né? Porque elas não se entendiam mais, elas estavam falando em línguas completamente diferentes, então cada uma vai seguir o seu caminho. Mas além dessa dispersão cultural, né, linguística, né, e tudo mais, ocorreu também um evento geológico físico, onde a crosta terrestre terminou de se fragmentar, dividindo a massa da Terra nos continentes atuais. Então, é, é, na Torre de Babel, né, se conclui, vamos dizer assim, de forma mais forte, essa repartição da Terra. Como o mundo pré-diluviano possuía apenas um continente, o deslocamento dos animais até a Arca foi muito mais simples do que parece quando analisado a partir da geografia atual. Muito legal, né, falar isso porque, né, se
no dilúvio, né, a Terra era uma só, né, era um só continente, muito mais fácil a migração, né? Muito mais fácil o deslocamento dos animais, né? Não precisavam enfrentar oceanos, enfim, enfrentar tamanhas diversidades que existem hoje, se fosse o caso, tá? Tanto para chegar na arca quanto depois para sair da arca, né? Porque é na Torre de Babel que, né, que aí já se passam já vários anos, né, depois do dilúvio, que vai acontecer de fato aí essa separação total dos continentes. Então, só para frisar, Gênesis 1:9, a porção seca, um supercontinente. Gênesis 7:11, se romperam todas as fontes do grande abismo, ou seja, o supercontinente se dividiu, né, se rompeu. Em Gênesis 10:5, depois do dilúvio, aí surgem as ilhas, né? Em Gênesis 10:25, se repartiu a terra, então os continentes se afastam cada vez mais. Até que, aí, ao longo do tempo, né, de lá para cá, né, são milhares de anos, aí sim a Terra chega aos continentes da forma que nós conhecemos hoje pelo mapa mundi, né? Então a Bíblia, ela explica, né, que essa divisão aí ocorreu no tempo da humanidade, né, e está ligado à questão do dilúvio e da Torre de Babel. Muito bem. Outro ponto, né, como os animais entraram, né? Então a gente falou como eles, quanto tempo eles chegaram, como eles chegaram, aqui como eles entraram. Aí, né, tá uma bagunça aqui, né, nessa imagem, né? Será que foi dessa forma, de forma desornada, confusa, uma brigalhada, né, uma confusão total? Ou foi de maneira organizada e calma, né, como apresenta já essa imagem, né? Deixa eu voltar aqui a imagem da confusão e a imagem da tranquilidade, da organização. Você vê a diferença? Confusão, organização. Muito bem. Então, o texto de Gênesis 7, do 9 ao 15, 9 e 15, diz, né, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Tá vendo? Uma organização de dois em dois, de dois em dois, de dois em dois, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E de toda a carne em que havia o espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. A repetição da expressão entraram para junto de Noé e a expressão de dois em dois reforçam a ideia de organização e calmaria, e não de caos. Então a gente vê aí os animais, né, tudo organizadinho de dois em dois. E macho e fêmea, preservando o potencial reprodutivo necessário para a continuidade das espécies após o dilúvio. Muito bem. Então, de dois em dois, macho e fêmea entraram para junto de Noé. Outro texto, a gente já leu aqui no começo desse vídeo, Gênesis 6, 19 e 20, diz que a entrada ocorreu respeitando categorias definidas, animais voadores, animais terrestres e animais rastejantes. Então, tem essa organização, né, também de categorias, né, de uma classificação, né, bíblica, né, de uma separação dos animais. Os voadores, os terrestres e os rastejantes, né? Foi traduzido para o português os animais voadores como aves, né, mas no hebraico a palavra é voadores mesmo, animais que voam, né? Não necessariamente quando aparece lá a palavra ave, quer dizer o que a ciência hoje classifica na taxonomia atual como ave, tá? E animais rastejantes está na nossa tradução como répteis. Muito bem. Outro detalhe, a entrada seria respeitando cada um conforme a sua espécie. O termo espécie aqui seria um tipo básico que permitiria a variabilidade atual do reino animal. Então a gente colocou aqui, né, só para exemplificar, né, um boi, né, e espécies, né, ligadas né, à questão bovina, né, aos bois. Tá? Então aqui, né, tem várias espécies. Ok. É, Continuando, né? Em Gênesis 7, do 2 ao 3, né, isso também é uma outra questão que confunde as pessoas, né? E muitos não percebem esse detalhe de Gênesis 7, que diz: de todos os animais limpos,
tomarás para ti sete e sete, o macho e a fêmea. Ou seja, são sete casais de cada animal limpo. Mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e a fêmea. Também das aves dos céus, sete, e sete, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. O que que seria um animal limpo e um animal imundo, né? Um animal não limpo? Animais limpos são os animais que eles eram utilizados para a alimentação e para o sacrifício, né, no santuário. Os animais não limpos eram animais que não se podiam comer e muito menos sacrificar. Então, exemplos de animais limpos, né? A gente já falou também sobre isso em outro vídeo, né? Seria a ovelha, seria a cabra, seria o boi, né? Enfim, animais que tanto estão relacionados ao sacrifício quanto à alimentação. Os animais não limpos, por exemplo, os répteis, né? Não pode se comer cobra, a lagarto, em relação aos peixes, né, não é o caso aqui, mas os peixes que não têm barbatana, né, camarão, entre os alimentos que a gente come hoje, né, a carne de porco, né, enfim. Então, tem essa distinção, né? Os animais limpos entram em um número maior, sete pares, segundo Gênesis 7, 2 ao 3, preparando o caminho para os animais para os sacrifícios realizados por Noé depois da saída da arca e para a alimentação, né, como a gente disse. Muita gente também, erroneamente, né, por não ler o texto bíblico, por querer contradizer o dilúvio sem ao menos ler a Bíblia, fala, né, quando Noé soltou a pomba, né, enfim, não pôde mais se procriar. Ou quando Noé sacrificou os animais limpos lá depois do dilúvio, né, quando aparece o arco colorido, então vários animais foram extintos. Eles querem saber qual animal foi extinto, porque Noé sacrificou. Gente, é só ler a Bíblia, né? Diz lá que dos animais limpos entraram na arca sete casais. Então, assim, nesse um ano, mais de um ano que eles ficaram lá dentro, eles puderam ter filhotes, né? Pode ser. E mesmo que não tivesse, né? Se sacrificar um, dois, três, ainda tem mais vários outros, né? Tem mais 10, 11. Então, assim, o texto ele explica, né? Que, né? Dentre os limpos, né? Vão sete casais. Então, a gente pegou, né? A imagem anterior, né? Lá das espécies ligadas ao boi. Então, vamos dizer, não precisa ter um casal de cada espécie, como a gente diz hoje, né? Mas se tiver um casal de cada, é, 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 vamos dizer, tipo básico, né? É possível, enfim, gerar aí as espécies que existem hoje. Essa ordem reflete o caráter do próprio Deus, que estabelece limites, né? Deus coloca limites, Deus faz separações e organiza tudo dentro da sua criação. Os animais como testemunhas silenciosas é o nosso último tópico aqui, né? Na imagem, a gente vê um pastor chamando as suas ovelhas, né? E por que isso? Há um contraste entre os animais e a humanidade no dilúvio. Os animais são considerados criaturas irracionais, né? Que não têm razão, que não raciocina, respondem ao Criador e entram na arca. Já os seres humanos, criados à semelhança de Deus, né, dotados de razão, então, além de nós termos, né, as emoções, né, os raciocínios, né, enfim, rejeitam a advertência divina e permanecem fora dela, fora da arca. Essa ideia encontra paralelos em toda a Bíblia. Então, a gente vê, por exemplo, em Isaías 1, versículo 3, o texto que diz: O boi conhece seu possuidor, o jumento é a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então, olha só, Isaías 1, 3, ele faz um contraste entre o boi, o jumento e o povo de Israel. O animal, ele conhece o seu dono, né? Ele respeita o seu dono, ele obedece o seu dono, mas o povo de Deus não respeita, não obedece, não conhece a Deus. Jeremias 8, 7 diz: Até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados,
a rola, o grão, a andorinha observam o tempo da sua arribação, da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então, aí mais uma confirmação, né, agora com as aves que obedecem, né, ao seu tempo, ao motivo para o qual foram criados, entendem que precisam cumprir, né, o seu propósito, mas o povo de Deus não entende. Provérbios 6 do 6 a 8 a gente já citou aqui, né? O escritor, né, de Provérbios, ele vai falar, né, preguiçoso, vai ter com a formiga, aprende com ela, olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, quer dizer, a formiga, né, ela cumpre o seu propósito, ela não tem um guia, não tem alguém que diga o que fazer, mas elas obedecem o motivo para o qual foram criadas. Em Números 22, 32 e 33, então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Então o anjo questiona Balaão, né, dele estar batendo na jumenta. Ele diz: a jumenta me viu, já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te teria matado e a ela deixaria com vida. Então, é mostrando que uma ironia de Deus, né, em que o profeta Balaão, que tem visões do Todo-Poderoso, não percebeu o anjo, mas a jumenta percebeu. É triste, né? Porque, em outras palavras, a Bíblia, né, em todo o seu contexto, está mostrando que os animais cumprem o seu propósito. O salmão, né, que viaja, né, dezenas de milhares de quilômetros, entende o seu propósito. Elas obedecem o motivo para o qual foram criadas, né? Assim como as aves, os gnus, enfim, as baleias, as tartarugas marinhas, as formigas, né? Então, insetos, répteis, aves, mamíferos, né? Enfim, os peixes, né? E suas variantes, os vermes, obedecem à voz do Senhor, mas o homem rejeita a sua voz. Tá? Jesus, ele fala algo interessante, né? Ele diz em João 6, versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus entende que quem vem até ele, quem o recebe, quem o reconhece como seu Salvador, como a sua arca, como a sua salvação, é por quê? É porque ouviu a voz do Pai e foi conduzido pelo Pai até Jesus. E Jesus também vai dizer em João 10, versículo 9 e versículo 27: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus está falando aqui do contexto de ovelhas, né, no aprisco. Ela entra, sai e vai comer, né, vai achar pastagens. Mas, assim, a gente está falando do contexto do dilúvio, é exatamente isso que acontece, né? Os animais entraram pela porta da arca, foram salvos do dilúvio. Depois do dilúvio saíram, né, e foram viver, crescer, se reproduzir. E Jesus ele vai dizer: as minhas ovelhas. Ele não está falando de ovelhas, animais, bichos. Ele está falando dos seus seguidores, né, de seres humanos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Assim como os animais foram conduzidos para dentro da arca, os salvos são atraídos para Cristo pelo chamado eficaz de Deus. A arca torna-se, portanto, uma figura da salvação. Os animais entram, são preservados, os homens incrédulos permanecem do lado de fora e enfrentam o juízo, sem dizer uma única palavra. Por isso aí os animais como testemunhas silenciosas. Os animais tornam-se testemunhas silenciosas da obediência que faltou à geração de Noé. Toda uma geração foi morta por não ouvir a pregação de Noé. Mas os animais, pelo menos um casal de cada espécie, foram salvos. A criação respondeu ao Criador. A humanidade, porém, em sua maioria, recusou-se a fazê-lo.
para fechar, a gente coloca aqui, né? A Bíblia não apresenta esses acontecimentos como um resultado do acaso ou apenas de instintos naturais, mas como expressões da soberania do Criador sobre toda a vida. O Deus que formou os animais do pó da terra também é capaz de direcionar seus movimentos e comportamentos conforme a sua vontade. E você, atenderá ao chamado do Senhor? Reflita sobre isso, que Deus abençoe, né? E, enfim, que você possa ouvir mais de uma vez, ouvir os outros vídeos para entender alguns detalhes que não ficaram claros. Podem questionar aqui, fazer os comentários no vídeo e ore por nós, né, para que a gente possa continuar proporcionando esses conteúdos aí relacionados à palavra de Deus. Deus abençoe. Shalom.